Atos 29. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga um momentinho, pastor. Acharam 29 aí? Não? Como não? Na minha Bíblia vai até 28, pastor. Como é que teve gente que achou? Só vai até 28, vocês? É porque o capítulo 29 é nós que estamos escrevendo nos dias de hoje. E eu tenho entendido que, na verdade, não são os atos dos apóstolos, né? Na verdade, são os atos do Espírito sobre a vida dos apóstolos no início da igreja primitiva. E esses mesmos atos do Espírito continuam sobre a igreja de Cristo. Você crê nisso? A gente respeita algumas igrejas e ministérios que não acreditam nos dons do Espírito para os dias de hoje. Não, está na Bíblia, está no Novo Testamento, mas é para aquela época dos apóstolos. Hoje não tem mais aquele mover que tinha no início da igreja. A gente respeita. Mas nós cremos que tudo aquilo que a igreja viveu em Atos, nós podemos viver como igreja agora no século 21, até porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre é o mesmo Deus. A palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo, Cristo é o mesmo. Por isso que Ele nos deu esse tema para a gente não só estudar, aprender, mas também experimentar e viver no Espírito. Amém? Atos capítulo 8. Agora tem. Atos 8, e a gente vai ler alguns do 9 também, para dar uma compreendida melhor no contexto, tá? Hoje o nosso exemplo vai ser em cima do nosso irmão Saulo, que depois teve encontro com Jesus e se tornou no apóstolo Paulo. Atos 8, vamos ler do 1 ao 3, depois nós vamos pular para o capítulo 9, nós vamos ler do 1 ao 5, e depois do 17 ao 19. Vamos trabalhar, Renê. Vamos lá. Atos 8, 1 ao 3 diz assim. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, tinha recém sido morto, apedrejado pelo povo, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Amém? Capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando o ar puro do Morro do Lampião. É isso? Não, né? Ainda há ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, naquela época os cristãos eram chamados e conhecidos como do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi:
eu sou Jesus a quem tu persegues. 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E aí ele vai, versículo 17. Então, Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos, porque nesse domingo nós temos compreendido a ideia de Deus a respeito da sua igreja aqui na terra. O congregar, o comungar da fé, o estarmos juntos para louvar, orar, aprender da tua palavra. Senhor, isso não é invenção de homens. O Espírito nos dá a compreensão da mente de Cristo a respeito da importância de estarmos inseridos e pertencentes ao corpo de Cristo, a igreja local. E nós somos abençoados por fazermos parte da comunidade Ohana Church aqui no Rio Tavares, Pai. Somos gratos por cada família que tem entendido essa visão e essa missão familiar, e que tem caminhado debaixo dessa visão, debaixo dessa missão que o Senhor nos deu de cuidar de vidas e famílias, para que haja restauração, reconstrução, despertamento e avivamento espiritual sobre os lares, as famílias, aonde a palavra profética Deus de Miqueias é que os pais se converterão aos filhos e os filhos aos pais. E nós cremos que o verdadeiro e genuíno avivamento vai acontecer dentro das nossas casas, sobre os nossos lares, nossas famílias, e que vão alcançar e atingir outros lares e outras famílias. E nós somos família para salvar famílias, nós somos família para restaurar famílias, nós somos família para sarar famílias, Pai. Que o Espírito do amor seja hoje derramado e manifestado em abundância sobre os nossos corações nessa noite. E que o mesmo Espírito Santo que regenerou e transformou a vida de Saulo no apóstolo Paulo, seja o mesmo Espírito que esteja trazendo uma conversão e uma transformação genuína e verdadeira sobre as nossas vidas, as nossas mentes e os nossos corações, para que os frutos do reino dos céus permaneçam sobre as nossas vidas e famílias. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Obrigado, Gui. A história da conversão de Saulo é uma das mais lindas do Novo Testamento e da Bíblia, né? Se você estudar um pouquinho ali o livro de Atos, a gente vai perceber que ele era se fosse nos dias de hoje, um fariseu, faixa preta do último grau Dan. O homem era brabo no sentido de perseguir os cristãos, de bater não só em homens, mas perseguir mulheres também. Era de Jesus, ele tinha um gosto de sangue no canto da boca para fazer maldade. E o pior, essa ruindade que estava sobre o espírito e o coração e a mente de Saulo, era proveniente de uma religiosidade, um legalismo tão grande que ele fazia isso com prazer e alegria, achando que estava fazendo para Deus. E quem são esses caras aí que estão incomodando os judeus? E ele conseguia autorização de pessoas importantes para exatamente prender essas pessoas, dizer: vocês são criminosos, vocês são perturbadores. E se já não
bastasse entrar nas casas e levar para a cadeia, ele ainda espancava os cristãos. Em nome de Deus, gente. Você sabia que a maioria das guerras que ainda existe até os dias de hoje, parece algo inconcebível, mas a gente vê aí nações guerreando, matando outras pessoas, e nessa história da guerra muita gente inocente acaba morrendo. É por causa das religiões. É por causa de um Deus que odeia quando você pensa diferente, que castiga, que persegue, que mata, porque você não acredita e professa a mesma fé que a mim. Até hoje o pessoal da mídia não bota mais quantos cristãos que estão morrendo hoje. Não foi só na época do Império Romano. Hoje existem países que estão matando cristãos, porque ou você nega Jesus ou nós vamos te matar. Nós vamos queimar tua casa. Pastores estão morrendo, famílias estão morrendo, porque permanecem crendo em Jesus. Só que, no caminho que ele estava indo, nesse espírito de respirar ira, raiva, ódio, em nome de Deus, em nome de uma religião, o próprio Jesus esbarrou com ele. E literalmente ele cai e ele vê uma luz e uma voz que diz: quem que é que está falando comigo? Eu não estou enxergando nada. Ele falou: sou eu que você tem perseguido. Sou eu que você tem batido, sou eu que você tem consentido pela morte. Jesus. Continua esse teu caminho, porque vai ter alguém que vai ao teu encontro. E aí quando ele chega lá, Ananias, contrariado, né? Um diácono, um obreiro, um apoiador da Ohana naquela época, disse: apóstolo Guto, eu não vou lá não. O cara é um baita malvado, eu vou lá, vai sobrar para mim. Falando: pode ir que agora o negócio mudou. E chega lá, está lá Saulo apavorado, sem enxergar nada, e ele coloca a mão sobre ele, ora por ele. O Espírito Santo vem sobre a vida de Saulo, como que umas escamas que estavam sobre os seus olhos caem, ele volta a enxergar, e ali ele começa uma nova vida, agora convertido, regenerado, transformado num maior, para mim, o maior apóstolo de todo o Novo Testamento. Tanto é que dos 27 livros que tem no Novo Testamento, 13 foram escritos por ele. Foi um cara que chegou aí lá no céu. Ele fala: não sei se eu fui em corpo, se eu fui espírito, mas eu fui lá no céu. E eu não posso falar para vocês que eu vi lá, porque falta palavra para poder me comunicar e expressar o que eu vi lá. Esse cara, que antes era rígido como uma pedra, violento, cruel, gelado, religioso ao extremo, que não tinha o amor de Deus, mas agora havia sido regenerado para ser o apóstolo da mensagem do Evangelho de Cristo. E a Bíblia vai dizer em Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 6, se você quiser abrir aí. Tito, Novo Testamento, lá no finalzinho, capítulo 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, aqui é a bondade, a graça de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, quem está falando isso é o próprio Paulo, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a gente começa a perceber e a entender claramente esse processo de transformação na vida desse homem. Não foi por metodologia, não foi por universidade, não foi por curso teológico, foi mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, o Espírito Santo é o nosso melhor professor, o Espírito Santo é o nosso brother, que a gente mais precisa, mas ao mesmo tempo que a gente mais ignora nos tempos de hoje. A gente fala do Pai, a gente fala de Jesus, mas pouco se fala e experimenta e se relaciona com o Espírito Santo. 1 Coríntios 13 é segunda. 2 Coríntios 13, 13. Quando Paulo se despede dos coríntios, ele termina assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com quem? O Espírito Santo. Sejam com todos vocês. Então, nós vivemos hoje o tempo da Igreja de Cristo ainda na terra, que daqui a pouco a gente vai subir e depois vai descer. Porque Deus vai preparar um novo céu e uma nova terra para nós viver para sempre com o Senhor. Mas ainda não chegou esse tempo. O tempo de hoje é o tempo de vivermos no Espírito. Só que em contrapartida, é o tempo que a gente percebe como a natureza terrena tem estado no nível hard. E Jesus falou sobre isso. Mateus 24, 12. Ele começa a falar sobre o fim dos tempos, ele fala sobre guerras, ele fala sobre terremotos, mas ainda não é o fim. Isso é apenas o princípio das dores. Quando a mulher começa a sentir as contrações, diz, eu acho que agora vai nascer. Mas ainda não nasceu. Então a gente está nesse início dessas dores. E ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E não é de nos escandalizar e de nos deixar estarrecidos quanta coisa cruel que a gente tem assistido hoje à humanidade, dentro das famílias, questão do feminicídio, questão de violência, questão... Pastor, o homem, em vez de melhorar e desenvolver, está piorando, está regredindo. Jesus falou sobre isso. A humanidade, na sua natureza, não tem como melhorar. Daqui para frente é só para trás. Por isso que a gente, como ser humano, precisa de um Salvador. E às vezes a gente se ilude com a religião, porque a religião vai nos trazer regras para a gente praticar, para a gente se sentir pessoas melhores que as outras. Eu não sou melhor do que os outros. Eu sou igual a eles, a minha natureza é a mesma. Não se iluda. Porque a gente está na igreja, a gente é melhor que os caras que estão lá fora. A gente é igual, é a mesma raça, a mesma espécie, a mesma natureza. Então, a nossa necessidade
de sermos regenerados e renovados e transformados pelo Espírito. E viver no Espírito não é virar monge. Agora, pastor, me arruma um morro aí, um monte que eu vou virar monge. Eu vou me esvaziar. Mas na verdade a gente tem que se encher do Espírito. Não é questão de se esvaziar. Não tem como o ser humano se esvaziar da sua natureza humana. Mas tem como nós nos enchemos da natureza divina. Se Deus transformou a vida desse cara, ao ponto de dizer, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida eu ofereci por libação. Tudo que eu aprendi, que eu considerei, que a tradição dos judeus e tudo mais, se eu considero refúgio, é lixo, isso aqui para mim não importa mais, o que importa para mim é Cristo. Ao ponto dele bater de frente com alguns apóstolos e dizer, olha, se tiver alguém pregando outro evangelho que não seja o de Cristo crucificado, esse cara é maldito. E as pessoas que estão acreditando nesse evangelho que não tem cruz, ele também está debaixo de maldição. Não sei o que falo, Paulo fala nas suas cartas. 2 Timóteo 3, bota na NTLH, Frank. René, 2 Timóteo 3, NTLH. Vamos ler do 1 ao 5. Obrigado. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos bons. É isso? Não? Ô pastor, podia ser tempos bons, né? Tempos difíceis. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores. Eu confesso que eu xinguei o Bruno Guimarães quando ele perdeu o pênalti, mas já pedi perdão para Deus. Eu caí na carne. E o pior é que eu fui filmado aí. Ainda bem que não botaram o áudio. Mas eu xinguei na linguagem crentez. Chamei ele de mula de Balaão. Filisteu incircunciso. Terra seca. Você tem que aprender a xingar no gospel. Ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas, com as suas ações, negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. E a gente está vivendo esse tempo difícil mesmo, gente. Porque ou nós vamos agradar a Deus, ou nós vamos se agradar. E quando eu agrado a minha carne, a minha natureza, os meus desejos, é tudo isso que o Paulo está dizendo aqui e mais um pouco. Então, quando eu tenho essas características da natureza humana, é porque eu estou vivendo na minha carne, na minha natureza, e não no espírito. Por isso que Romanos 8, Paulo vai dizer exatamente sobre essa questão. Pode voltar para RA, Renezinho. Romanos 8. Porque os que se inclinam para a carne, quando carne aqui não é picanha, viu, gente? Não é um entrecô, é a natureza do homem, entendeu? Não tem problema nenhum você gostar de churrasco. Inclusive, quando fizer, pode convidar que
Nós vamos lá te ajudar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, desejam, pensam das coisas da carne, da natureza humana. Tudo aquilo que a gente leu ali em Timóteo. Mas os que se inclinam para o do Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, para onde nós temos nos inclinado? Porque a gente, é algo que às vezes todos nós passamos por essa crise de identidade. Meu Deus, mas eu desejo tantas coisas de Deus, mas quando eu vejo eu estou fazendo exatamente o que o meu coração não quer, estou falando que eu não quero, estou fazendo, mas como? Meu Deus, eu acho que Deus me deixou, acho que eu estou ficando doido. Se você ainda não teve essa crise, essa doideira, vai ter que ter, porque senão você não está ouvindo o verdadeiro evangelho. E Romanos 8, Paulo é muito gracioso pelo Espírito para escrever Romanos 8. Romanos 8, você precisa entender como cristão. Se não entende, pastor, eu li, meditei. É difícil, pastor, não é fácil, não. Que é uma continuidade do 6 e 7. Então, precisa ter ler com bastante atenção, Romanos 6, 7 e 8. E dizer, Espírito, o que está debaixo do meu nariz que eu não estou entendendo? Qual é a tua ideia com essa loucura aqui de natureza da carne, do Espírito, que eles lutam, que eles fazem jiu-jitsu, e o pau pega. Meu Deus, e é isso, é eu que está falando ali, vou ficar doido. Mas Deus vai trazer clareza, Deus vai trazer entendimento pelo próprio Espírito dele. Amém? E Paulo viveu essa transformação porque ele vivia num império, literalmente das trevas, e Deus o transportou, mudou para o reino do Filho do seu amor. Ele próprio diz isso em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas. E ele era um homem religioso, gente. Cumpria todas as leis de Moisés. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A base, o fundamento do caráter de Deus, do seu palácio, do seu reino, da sua estrutura, todo ele é fundamentado no amor. Então, quanto mais eu me afundo na minha natureza humana, menos amor, mais frio e gelado eu vou ser. Agora, quanto mais próximo do Espírito de Deus, mais o amor de Deus vai estar entranhado na minha vida. Isso não quer dizer que eu vou ser perfeito, mas o amor dele vai me aperfeiçoar. Quem está me entendendo? Porque se a dor do teu próximo não dói em você, tu está morto espiritualmente. Você está no teu egoísmo, você está na sua avareza, você está no teu mundinho, na tua bolha, e você precisa nascer do Espírito. Essa semana nós enterramos a minha sogra, querida Cotinha, estava com 92 anos. Estava lá, parecia que estava dormindo lá no caixãozinho dela. Não tinha gaveta, gente. Não levou nada. Mas deixou um legado para toda a família, os filhos, netos, genros, bisnetos, de uma vida com Deus. Simples. Ela era analfabeta, não sabia nem ler nem escrever. Mas ela conhecia Deus. E na demência já da velhice dela, que não lembrava nem o nome e os filhos, isso doía muito em alguns dos filhos, né? Principalmente na pastora Ruth também.
Sempre viu ela muito saudável, fortinha, gordinha, bonitinha, fazendo um monte de coisa para todo mundo. Ela lembrava dos hinos da igreja, dos versículos. Os netos cantavam para ela, os filhos, e ela repetia, ela completava. Porque Jesus é para sempre. Então, que a gente possa, nesse tempo, desse mês de julho, a gente mergulhar nessas águas do Espírito Santo para a nossa vida. Que Joel fala, Deus vai derramar do Espírito sobre toda a carne. Para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus. E Deus não vai cobrar a perfeição de nós, mas Deus vai esperar nós nos aproximarmos dEle. Diga para essa pessoa especial que está do teu ladinho, Deus está esperando por você. Não adianta você postar lá a tua fotinho no Instagram de segunda-feira, café com Deus Pai. Que lindo. Mas é só para postar. Nem orar tu orou, nem falar, nem para agradecer tu agradeceu, só postou. A vida no Espírito é muito mais do que Instagram. Ó, bota aí, ó, minha menina do mar. A vida no Espírito é muito mais do que Instagram. Se é só Instagram, tua vida espiritual está estragada. Deus quer que a gente surfe nas ondas do Espírito. E quando a gente surfa nas ondas do Espírito, não será mais baseado nem no baseado, nem no pó, nem na cachaça, mas será pelo Espírito Santo. Segunda Timóteo 1:7, Paulo dá uma encorajada no jovem Timóteo. O Timóteo. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, de medo. Hoje o que mais as pessoas vivem é o quê? Não é medo? É medo. E aí elas vivem paralisadas e perturbadas. Não tem paz. Porque esse medo não é só algo sentimental, é espiritual. E a gente já aprendeu aqui na Ohana que o medo é a fé contrária. Como assim, pastor? A fé em Deus traz o céu para a terra. Agora, o medo traz o inferno para a terra. Jó 3, 25 e 26. Olha o que o medo fez na vida de Jó. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego. Ele está dizendo, não tem paz, nem repouso. E já me vem grande perturbação. Por quê? Porque ele estava deixando com que o espírito de medo o dominasse. Não foi Deus que tirou os filhos, as propriedades, os animais, a sua saúde. Foi o diabo. Está lá, leia Jó. Como é que eu vou cantar um louvor aqui? Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o Deus. Ó, dá o tom aí para mim, pô. Senão eu vou desafinar, cara. Ensaio quinta-feira. Professor tem que ser bom para fazer o milagre. Não foi Deus que tirou as coisas de Jó.
Foi o medo que ele tinha de perder as coisas. Por que ele não creu e confiou que Deus é que deu e que ia manter na vida dele? Por que a gente tem essa perspectiva sempre de tragédia, de coisa ruim? A gente nunca pensa as coisas boas. Mas a Bíblia nos ensina, Lamentações 3, 21 em diante. Quero trazer à minha memória, à minha mente, à minha lembrança, aquilo que me dá esperança. Quando eu lembro que o amor de Deus por mim nunca vai acabar e que a misericórdia dele se renova a cada manhã, eu vou me fortalecer e me alegrar porque eu escolhi ele como a minha porção. Deus da minha esperança. Isso eles estavam lá no exílio, lamentando diante do rio, chorando porque estavam totalmente longe, distante da terra deles, numa frieza, numa apatia. E o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que é bom. Isaías vai dizer: os pensamentos que Deus tem a nosso respeito não são ruins, gente. São pensamentos bons, para dar o fim que a gente deseja. Jeremias também vai falar sobre isso lá em 29, 11. Então, Deus não tem nos dado espírito de medo. Volta lá para Timóteo 1,7. Tu ajuda ele aí, Clégio. Auxiliar. Mas de poder, de amor e de moderação. Outras versões vai dizer de equilíbrio. Então, Deus tem nos dado um espírito de amor. Agora, o quanto a gente está sufocando e apagando esse espírito de amor com a nossa carnalidade, natureza humana, e o quanto a gente está dando liberdade e espaço e lugar para que esse espírito de amor seja derramado sobre a nossa vida e cause efeito, principalmente dentro da nossa casa e aonde Deus nos tem colocado e levantado. Sabe por que Jesus fez tantos milagres que João disse: se eu fosse botar no papel ia faltar papel, tudo que Jesus fez nos 3 anos de ministério? Porque Jesus amava as pessoas. Ele se compadecia das pessoas, ele se colocava no lugar da dor daquela pessoa, ele tinha compaixão. E por causa daquela necessidade, a cura brotava, o cego enxergava, o paralítico andava, o morto ressuscitava. Mas o fundamento, a raiz de todo aquele sobrenatural de Deus na terra através de Cristo era o amor. Jesus amava as pessoas. Amava os pecadores, gostava de estar na mesa num happy hour com a galera. Tanto que os religiosos falavam: ó, Jesus, hein, tu é beberrão, tu é comilão, hein? Oh, te comporta, tu é rabi, tu é mestre. E ainda fica com pecador, com prostituta, com publicano. Pô. E falou: vocês são tão certinhos, você não precisa de médico. Eu vim para os doentes. Eu vim para pecador. Eu vim para salvar eles. Vocês já estão safos aos olhos da religião, então não precisam de mim. Agora eles precisam. Por isso que eu vejo como foi transformador a vida de Paulo, porque Paulo era um baita fariseu, e sabe como é que Jesus tratava fariseu e religioso da época? Raça de víboras, sepulcro caiado. Vocês por fora são mármore branquinho, mas por dentro estão podres. Era desse tipo de gente que Paulo era. Mas Jesus falou: tu é para mim escolhido. Tu vais saber como é bom sofrer pelo meu nome. Depois lê a história de Paulo, quantas vezes ele esteve praticamente morto. Agora ele morreu, mas não morria. E não era Highlander. E chegou no final, ele disse: agora chegou a hora de eu ir para casa. Os caras vão cortar literalmente a minha cabeça. Injustamente botaram a conta do incêndio em Roma nele.
numa trama política lá, e religiosa, falou, bota a conta nele. E deceparo ele. Mas um pouco antes ele disse, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, ou seja, eu vivi tudo que Deus colocou para eu viver na terra. E não foi na minha força, não foi no meu currículo, não foi na minha capacidade humana, no meu intelecto. Foi a graça de Deus, o Espírito de Deus na minha vida. E nessa manhã eu quero orar com você para que o Espírito derrame esse amor sobre as nossas vidas. Para que a gente possa, de fato, de verdade, viver esse amor ágape. Os gregos falavam dele, mas ninguém entendia. Ah, tem um tal de amor ágape aqui, mãe. E é justamente o amor de Deus, que é o amor incondicional. Não é a gente tem que fazer por merecer esse amor. A gente paga para ganhar esse amor de Deus. Não, nada. Ele nos ama de graça. O amor dele cobre a multidão dos nossos pecados, o amor dele nos constrange, o amor dele nos salva. O amor dele é esse ágape. Romanos 5:5. Pode ser na NTLH, trabalhar um pouquinho. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o quê? O seu amor ágape, agapau, o incondicional do céu, aonde? No nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então não é na minha força que eu vou amar alguém. Não tem como, a nossa natureza não vai amar, gente. Agora no Espírito a gente consegue amar. E quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, não é no sentido de aturar. Ah, meu Deus, eu tenho que amar, eu tenho que suportar aquele irmãozinho mala. Não, é de dar suporte, sabe? Dar suporte assim. Suportar, é dar suporte para as pessoas, é ajudar, é ser apoio, é nesse sentido. E se não for no Espírito, gente, nós vamos viver religião e não revolução. E quando Jesus veio e revolucionou a época dele, sabe por quê? Porque ele amava. E nessa manhã que a gente possa quebrantar o nosso coração e dizer, Senhor, eu quero receber desse amor através do Teu Espírito para a minha vida. Não sei se tu tens aí, Renê, a mensagem, mas eu quero ler com vocês para a gente orar. Eu vou ler na mensagem aqui, a mais parecida, eu acho que é a NVT, se tu tiver. 1 Coríntios 13. Um capítulo que Paulo dedicou exatamente a esse amor. Eu vou ler a mensagem do 1 ao 9. Não, até o 13 mesmo. Ouça com atenção. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, eu não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou que eu faça, sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer
no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará o seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade e o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje, não vemos as coisas com clareza. Estamos como um nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso vai durar muito pouco. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, que é a fé, esperança inabalável e o amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Amém? Esse é o amor que Deus, através do seu Espírito Santo, quer derramar sobre o nosso coração. Eu quero te convidar a ficar de pé. E como a gente tem feito nesse mês de julho, eu quero te convidar a arrastar as cadeiras aí, você esquecer por alguns minutinhos e se conectar diretamente ao céu. Se quiser vir aqui para frente para... Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal